De novo. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Para quem, acho que todo mundo já sabe, né? Jesus gostava muito de contar historinhas, né? Ele aproveitava toda oportunidade que ele podia, já que o povo não tinha um entendimento intelectual muito avançado naquela época. Hoje não, hoje nós somos inteligentíssimos, né? Mas naquela época o pessoal ainda não tinha. Então, Jesus procurava usar vamos dizer assim, coisas do dia a dia deles para passar a sua mensagem. Então ele falava muito por parábolas, né? A gente vai ver no Evangelho a parábola do rico e do pobre, parábola, eu não sei, esse mês foi só parábola aqui, só parábola. Então acho que todo mundo viu todas as parábolas de Jesus, né? Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Eu vou ler o que está escrito lá no Evangelho e depois a gente conversa. Essa parábola foi narrada por Lucas, né? Aliás, o Lucas tem muitas parábolas no Evangelho de Lucas, né? Os outros evangelistas não pegou tantas parábolas, mas Lucas pegou todas as parábolas que Jesus falou na sua época e grafou no seu Evangelho. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Quem quiser depois conferir, dá uma lidinha. Diz assim: propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam aos outros. Diz: subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si, dessa forma: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bom, no Evangelho de Jesus a gente vai ver o tempo todo essa, como diz o jovem, essa treta, né? De Jesus, ora com os fariseus, ora com os publicanos, e ele sempre aproveitava esses embates, né? E normalmente eram eles, principalmente os fariseus, que o procuravam, mas doido para pegar ele, como a gente diz, de calça curta, né? Para usar alguma coisa que ele falasse para condená-lo, né? E por que isso? Os fariseus, a gente sabe que eles morriam de inveja de Jesus. Eles não gostavam mesmo de Jesus, isso era declarado. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus foi uma seita que surgiu, emergiu, né, do povo judeu, mais ou menos 150 anos antes de Cristo. E essa seita, eles eram assim, muito rígidos mesmo, né? Eles eram muito conservadores, mas eles eram da boca para fora, né? Mais os exteriores, né? Os atos exteriores. Eles acreditavam e eles se baseavam na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, tudo que estava ali para eles era lei. E ainda mais eles eles seguiam um preceito de uma lei que teria sido não escrita, mas falada por Moisés. Além da Torá, eles seguiam essa lei dizendo que teria sido verbalizada por Moisés. Então era ali. Escreveu, não leu, tal comeu, como a gente pode dizer, né? Só que eles eram pessoas assim muito arrogantes. Como eles estudavam, e naquela época nem todo mundo tinha condições de estudar, né? A maioria das pessoas não sabia nem ler, nem escrever. E eles desde cedo já tinham esse, então eles eram pessoas muito arrogantes, né? Eles ditavam a lei, eles eram a lei. Então, o que era composto no tempo de Jesus, né? Tinha o Sinédrio,
né, que era composto de 71 sacerdotes, sendo que um desses sacerdotes era o supremo sacerdote. Na época de Jesus era aquele tenebroso Caifás, né, que era o supremo sacerdote. Foi ele que tramou tudo certinho para que Jesus fosse crucificado. E o interessante desse sacerdote, a obrigação dele qual que era? Uma vez por ano ele tinha que ir ao templo para fazer as suas obrigações. Uma vez por ano. Né? Os demais não, os demais era o tempo todo do templo, né? Então eles que ditavam as regras. A gente vai ver no Evangelho, no caso da mulher adúltera, e uma série de coisas que eles que lançavam as sentenças, né, para essas pessoas. Era eles que determinavam, né, apedrejamento, uma série de penas capitais. Tudo, segundo eles, baseado na Torá. Quando esse fariseu, Jesus diz que ele subiu ao templo para orar, é que naquela época era costume realmente, né, o templo era o local sagrado deles, né, o templo construído por Salomão, que foi destruído várias vezes, né, e reconstruíram. Então para eles tinham essa referência muito grande, então eles iam ao templo. Curioso, no templo não tinha cadeiras, tá? Como nós temos hoje aqui, né? O pessoal ficava tudo em pé. Você vê que ele fala assim, que o fariseu de pé orou, é porque se fazia assim mesmo. Então eles faziam aquela oração. E Jesus narra, Lucas narra aí, né, que o fariseu de pé, né, fez aquela oração bem arrogante, né? A gente percebe que ele, em nenhum momento, ele se dirigiu a Deus como necessitado, ou pedindo alguma coisa, ou agradecendo humildemente alguma coisa, né? Vê que a fala dele é: ó Deus, eu dou graças porque eu não sou ladrão. Por exemplo, ele tivesse falado assim: eu dou graça porque, segundo a tua força, a tua misericórdia, eu não me tornei ladrão, eu não, né, não caí no crime, mas não. Eu não sou ladrão, eu não sou adúltero. E aí, coitado, o publicano que estava lá fora, e é interessante, porque o publicano era judeus, então como judeus eles podiam entrar no templo. Só que, você vê, o publicano não se sentiu nem merecedor de entrar no templo. Diz ali que ele estava distante. Acredita-se, os estudiosos acreditam que ele tinha uma entrada lateral do templo, tipo um corredor assim, né? Que os gentios ficavam ali. Os gentios não podiam entrar no templo, não é permitido. Então os gentios ficavam ali, ó. Tinha várias portas, eles ficavam no corredor. Então acredita-se que esse publicano nem entrar no templo ele se sentiu merecedor, ele ficou lá fora, né? A gente percebe que Lucas fala assim: o fariseu à distância, então ele não estava no templo. E lá fora ele fez a sua prece, né? Outra coisa que a gente percebe é que como se diz, a diferença entre a oração do fariseu e do publicano, né? Enquanto o fariseu se exalta, enquanto o fariseu, né, ó Deus, né, eu não sou ladrão, dou graça porque eu não sou ladrão, o publicano, coitado, só bate no peito e fala: ó Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Porque eles reconheciam realmente que eles eram errados, reconheciam que eles erravam naquela época. O que eram os publicanos? 200 anos, mais ou menos, antes de Cristo, em Roma já existiam publicanos, eram os publicanos romanos. Quem eram os publicanos romanos? Eram pessoas da aristocracia romana, né, que eles ganhavam, né, conseguiam autorização para cobrar impostos de determinadas regiões. E essa permissão era feita através de leilões. Gozado, né? Parece que não mudou muita coisa, né? Porque hoje a gente percebe, né? As rodovias são leiloadas, os aeroportos são leiloados para as empresas trabalharem. Então, naquela época, o governo, acho que a cada 5 anos, faziam leilões, principalmente Roma, que conquistavam muitas regiões, né? Ele ia conquistando muitas regiões, então eles promoviam esses leilões. E aí, por exemplo, as pessoas ricas, né, iam lá e compravam a concessão de, por exemplo, de cobrar imposto de Cutia. Se Cutia fosse território conquistado por Roma, né? Então, fazia o leilão, ó, vamos vender aqui a autorização para Cutia. Então,
A pessoa comprava essa autorização para cobrar impostos e podia, mediante ao pagamento de uma parte desses impostos para a Receita de Roma. Só que essas pessoas, elas conseguiam, através do leilão, comprar essa concessão e elas podiam vender para outros, passar para terceiros. Isso lá em Roma, né? Os publicanos do tempo de Jesus, como aquela região era conquistada por Roma, era um pouco diferente. Eles pegavam pessoas da própria região para cobrar impostos, mas empregados, né? As pessoas se empregavam. E tinham também aqueles que tinham, por exemplo, compravam uma certa parte, né? E empregava outros cobradores para fazer isso. Por exemplo, o Zaqueu, diz lá no Evangelho que Zaqueu era chefe dos cobradores de Jericó. Então, possivelmente, ele conseguiu, né, uma parte lá de Jericó para cobrar imposto, e aí ele colocou empregados, colocou outros publicanos, né? Um publicano famoso também do tempo de Jesus é o próprio Levi, ou Mateus, né? Que depois se tornou apóstolo de Jesus. Ele era alfandegário, ele era empregado da alfândega lá onde Jesus vivia. Outra curiosidade, né? Os fariseus e os publicanos não se cruzavam nem a pau, eles não se suportavam uns aos outros. Principalmente os fariseus não suportavam os publicanos, tanto é que ele aproveitou a deixa do publicano estar nessa hora lá no templo para descarregar o ódio dele em cima do publicano, né? Por quê? Porque os publicanos eram judeus a serviço de Roma. E os judeus detestavam pagar imposto. A gente vai ver, tem até aquela famosa passagem quando eles pegam, falar para Jesus, é lícito pagar imposto a César, tal, que Jesus pega uma moeda, dá uma moedinha aí. Quem é aqui que está o rosto aqui? É de César, então dá a César que é de César. Quer dizer, dando a nos entender que se nós estamos em um determinado ambiente, em um determinado país, então a gente tem que cumprir as nossas leis como cidadão, né? Mas os fariseus não gostavam, porque eles se achavam quase como escravos realmente, né? Então eles não gostavam. E como os publicanos, que eram da região, eram judeus, se submetiam a isso, aí que eles detestavam mais ainda os publicanos. Então por isso que eles não se assimilavam uns aos outros, né? Dois publicanos famosos da Bíblia é o Zaqueu, né? Que a gente vai ver, lembra do episódio que ele subiu na árvore para ver Jesus. A gente já vê aí a diferença dos fariseus, né? Enquanto os fariseus tentavam a todo tempo pegar Jesus em alguma, né, em uma palavra diferente, alguma coisa para entregá-lo para Roma, a gente já veio o Zaqueu querendo ver Jesus. Ele ia falar tanto desse Jesus, dos milagres, ele queria vê-lo. Só que diz a Bíblia que ele era baixinho, né? Ele ia ficar perdido na multidão. Esse é um dos motivos, porque na verdade também acho que ele tinha medo de ser, né, massacrado, né? De repente ele entra na multidão, ó, os caras, ó, o Zaqueu, ó, o cobrador de impostos, e já era. Então, ele diz que ele subiu numa árvore, né? E quando Jesus passou, viu o Zaqueu e toda aquela conversa, né? Pediu para ele descer e tal, vai preparar que eu vou pousar na sua casa hoje. Isso é aí que atiçava mais ainda o ódio dos fariseus, né? A gente vê na Bíblia que eles normalmente falavam assim, esse mestre de vocês fica sentando com os fariseus, com os publicanos, esse mestre de vocês que entra no meio das prostitutas. Então eles aproveitavam essas deixas para condenar Jesus. Moral da história, né? No final dessa parábola ele diz, aquele que se exalta será humilhado. Em alguns evangelhos aparece, e aquele que se humilha será exaltado. A parábola, em algumas bíblias que eu já vi, só fala isso, né? Aquele que se exalta será humilhado. Mas a gente sabe que é realmente assim, né? O cidadão que gosta de se exaltar, uma hora ele escorrega e quebra a cara, né? Para nós, os espíritas, que estamos dentro da casa espíritas, o que a gente pode perceber disso, né? Primeiro, não existe. Os fariseus achavam que a religião deles, a lei dele era suprema, né? Os outros, ninguém
Ninguém podia falar nada, porque eles se achavam, como eles eram estudiosos da Torá e tudo mais, eles se achavam a arrogância em pessoa, né? A gente sabe, o Espiritismo não tem o condão, os próprios Espíritos nos dizem que temos a verdade, né? Então, se nós não temos a verdade, a gente não pode chegar e bater no peito, eu sou espírita, vocês, né? Tanto é que um dos preceitos do Espiritismo é respeitar toda e qualquer religião, toda e qualquer crença. Os Espíritos nos dizem que nós não podemos violentar a mente, a consciência de ninguém. Você não é espírita, então quando você morrer, você vai para não sei o quê, vai para um umbral. Nós, nem a gente sabe realmente para onde é que nós vamos depois da morte, né? Nós temos, né? Temos uma noção e temos um anseio, claro, né? Se eu pudesse passar correndo pelo umbral e já ir lá para o nosso lar, que beleza, né? Mas o nosso lar é no umbral. Tem gente que fala assim, eu quero ir para o nosso lar, mas o nosso lar é no umbral. Lembre-se que o nosso lar também faz parte do umbral, já um pouco mais, né? Vamos dizer assim, leve, light, mas é do umbral. É, mais organizado, né? Mas faz parte do umbral. Então a gente... E o que nos ensina essa parábola? Que até na nossa oração, a gente tem que ser humilde. Porque a gente sabe que Deus, a gente aprende desde pequeno, que Deus sabe. Antes da gente abrir a boca para pedir, Ele já sabe a nossa necessidade. Tem gente que vai falar assim, então se Ele sabe, por que eu tenho que pedir? Você tem que verbalizar o seu sentimento, a sua humildade, se colocar, né, como criatura, como filho de Deus. E não, por exemplo, o fariseu, só faltou ele querer se igualar a Deus, né? Dizer assim, eu também sou Deus, porque eu não faço isso, não faço aquilo. A arrogância deles. Por exemplo, eles eram tão arrogantes que até a lei mosaica, ela prescrevia que os judeus teriam que jejuar ao menos uma vez por ano. Ao menos uma vez por ano. Só que ele deixava livre, se alguém quisesse jejuar mais. Eles, os fariseus, quando eles emergiram nessa seita, eles determinaram que eles teriam que jejuar 2 vezes por semana, segunda e na quinta. Quer dizer, eles mesmos já estavam passando por cima da lei mosaica, né? Já estavam querendo ser melhor. A questão dos tributos. Ele fala que pagava tributo de tudo que ele possuía, né? Naquele tempo a lei era assim, tinha por exemplo, as coisas que você comprava, por exemplo, alimentos, essas coisas, a pessoa lá já pagava imposto. Então, quando você comprava esse alimento, você não precisava pagar imposto, não precisava pagar tributo, né? Hoje é diferente, né? Você compra sabonete no supermercado, já nem reclama, já está ali o imposto embutido, né? Mas naquele tempo era assim, né? Por exemplo, você ia comprar feijão, arroz, não sei se tinha isso naquela época, né? Coisa produzida, o produtor já pagava imposto. Então, quando você comprava dele, você não precisava pagar, porque ele já tinha pagado o tributo. Só que os fariseus queriam ser melhor que todo mundo. Então, ele diz, né, que pagava tributo tudo que ele possuía, né, querendo ser, né, dizer que era melhor do que todo mundo. Então, o que a parábola diz para a gente, que é simplicidade, é humildade. Não adianta a gente boca para fora. O próprio Jesus dizia, né, teve uma parte que ele falava assim, vocês têm que ser quentes ou frios, porque morno eu estou vomitando. Uma palavra dura de Jesus, né? Porque assim, quando a gente é morno, não dá para confiar muito na pessoa, que você, uma hora assim, uma hora lá, a gente não sabe. Então a gente tem que ser autêntico, humilde, aprender a respeitar todo mundo. Não interessa o que você segue, o que você pensa, respeito. Não quer dizer que eu vou aceitar, mas respeitar. Você faz isso? Tudo bem, respeito. É seu pensamento, é sua crença, né? Porque não existe uma religião perfeita. Tem muitos espíritos que falam assim, a gente já ouve muitos espíritos falando assim, o espiritismo, já foi falado há muito tempo, né? O espiritismo é a religião do futuro. Não é bem isso, né? É que no futuro, se presume que no futuro todas as religiões vão se, né, vamos dizer assim, comparticipar juntos, né?
Quer dizer que o espiritismo só vai ter espírita? O plano espiritual não é espírita, né? A gente vê pelos relatos dos autores espirituais, principalmente André Luiz, lá nas colônias tem igrejas, tem centro de umbanda, tem coisas lá do Oriente e tal. Porque cada um de nós, quando deixamos esse corpo físico, não viramos santos ou não mudamos da água para o vinho. Nós continuamos a ser o que nós somos. Então não existe essa coisa, sabe, de... Então a gente tem que ser humilde, tem que ser autêntico, né? Saber, principalmente quando a gente vai se postar para pedir a Deus, para agradecer, é agradecer do coração mesmo. Se for pedir, pedir aquilo que seja necessário. Se formos agradecer, agradecer do coração mesmo, não é da boca para fora. Jesus era sempre, pegava no pé dos fariseus, sempre por causa disso, porque eles faziam toda aquela lambança, aquela coisa, mas só da boca para fora, né? Aquelas orações bonitas, falavam muito, né? E aí pegava no pé de Jesus, porque quando ele foi jantar, foi almoçar com seus apóstolos, não lavou as mãos, né? Aí Jesus dizia, ó, é o que vem de dentro que pega, né? Não é o externo. Então a lição do Evangelho é isso: autenticidade, simplicidade, respeito por todo e qualquer, né, tipo de pensar, de agir, porque nós não sabemos, né, o que nós somos realmente, o que nós fomos e o que nós vamos ser. Mas depende da nossa simplicidade, da nossa humildade, da nossa certeza de que nós somos ainda seres inferiores, estamos aprendendo, estamos no caminho, né? Não temos ainda a real sapiência, né, para querer modificar a cabeça das pessoas, né? E nós ainda, de vez em quando nós balançamos, né? 10, 20 anos dentro da casa de espírito, daqui a pouco, cadê o fulano? Ah, saiu, chutou o pau do barraco e foi embora. Então é isso. Então, claro que se a gente for analisar, existe muito fariseu, existe muito publicano hoje em dia ainda, né? Agora resta o quê? Resta saber para que lado nós estamos pendendo, né? Se para o fariseu ou para o publicano, né? Aliás, o Jesus dava muito exemplo do publicano, por quê? O publicano, ele sabia dos erros dele, sabe? O próprio Zaqueu, né? Quando Jesus foi convidado, falou que ia jantar na casa dele, ele falou que ele ia devolver tudo que ele tinha cobrado em excesso dos pobres e em dobro, né? E se ele tivesse prejudicado alguém, que ele ia retornar tudo. Porque eles faziam isso, né? Infelizmente, eles pegavam uma determinada área para cobrar impostos e às vezes eles extrapolavam naquilo que eles cobravam, né? E eles também, em algumas ocasiões, os publicanos, eles tinham que desapropriar propriedades, principalmente aqueles mais pobres, né? Então, eles eram detestados pelos fariseus por causa disso. Então, Jesus usava esse paralelo para mostrar, né, a arrogância e a humildade. Aquilo que você depende de Deus e quando você acha que você é super poderoso, né, não precisa. Então, essa é a mensagem desse evangelho de hoje. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Muito obrigado.